Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiru, no estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Semente Imperecível e está baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25, que vamos ler agora. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. A versão que eu usei agora é a chamada Almeida Século XXI, que é uma das versões que nós temos em português. E quase todas elas divergem com respeito a essa palavra semente imperecível. Por exemplo, a Nova Almeida atualizada diz semente incorruptível. E vamos ler agora também a versão chamada Nova Versão Transformadora, que não usa a palavra semente. Diz assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. A nova versão transformadora, ela é mais explicativa, quer dizer, ela usa também o princípio de equivalência dinâmica, tentando trazer para a nossa língua o sentido mais compreensível do texto. Mas vamos continuar usando a Almeida Século XXI, porque nós queremos falar justamente dessa semente que é imperecível. Nós sabemos que as sementes que nós temos, com as quais convivemos diariamente, arroz, feijão, milho e outras, são todas perecíveis. Todas elas podem apodrecer, podem envelhecer, podem se tornar inúteis. Então, quando a palavra de Deus fala de uma semente imperecível, está falando de alguma coisa realmente extraordinária. E Pedro usou essa expressão, imperecível, incorruptível, uma vida que não pode ser deteriorada, não pode ser corrompida. Ele usou justamente em contraste com aquela expressão da palavra de Deus que nós encontramos em vários livros da Bíblia, de que toda pessoa, todo ser humano é como a relva, e a sua glória como a flor da relva, ou da erva que dá no campo, do capim. Quando o capim seca e a sua flor cai, então isso prova, né, a finitude da vida humana. Então, o que Pedro aqui quer
estabelecer é um contraste entre essa semente imperecível e a semente que produz qualquer erva. E ele usa, evidentemente, a erva do campo, porque é a planta talvez mais perecível de todas. O homem nasce de pais pecadores, mas ele pode nascer de novo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Vós fostes regenerados, não de semente perecível. Quer dizer, como o próprio apóstolo João disse no prólogo lá do seu evangelho, do Evangelho de João, que nós fomos gerados não segundo a forma humana de geração, mas diz aqui, nós não nascemos de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aliás, completando a leitura, lendo de maneira mais completa, vamos dizer assim, né? Mas a todos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, quer dizer, não se trata de um nascimento físico de pai e mãe pecadores, perecíveis, como nós também somos perecíveis, nem da vontade do homem, quer dizer, não foi por uma decisão de um casal humano, mas a decisão de Deus. Por isso ele fala que esta é uma semente imperecível. Que semente imperecível é essa? É uma produção especial de Deus. Como diz no verso 23, é a palavra de Deus que vive e permanece. A palavra de Deus é uma revelação especial. É a maneira que Deus usou para se comunicar conosco. O próprio apóstolo Pedro diz, na sua segunda carta, já não foi na primeira, ele diz que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, quer dizer, é de origem humana particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Deus soprou na mente, no intelecto desses homens, a sua palavra. E essa é uma palavra que vive e permanece. O Senhor Jesus Cristo foi quem disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus permanece eternamente. No céu, para onde vão os salvos por Jesus Cristo, a palavra de Deus continuará existindo. Será a comunicação direta de Deus para com os salvos. Por agora, entretanto, nós temos a palavra de Deus, que é representada na Bíblia Sagrada. É uma produção especial de Deus, uma revelação especial de Deus. Naquele livro em que Deus se comunica conosco, se relaciona conosco, onde Ele nos transmite a sua vontade, onde nos fala da sua graça, do seu amor, onde nos fala de Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa semente imperecível, ela gera uma planta imperecível. Vejam só o contraste que Pedro faz. Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva seca-se, e a flor dela cai.
As ervas sem nenhum préstimo que nascem no campo, ou mesmo com algum préstimo, como por exemplo o capim que serve de alimento para os animais, são de pouca duração. São plantas perecíveis. Mesmo as plantas de outra espécie, por exemplo, como o café, cujo pé dura muitos anos, é perecível. Chega um momento em que ele não consegue produzir mais nada e é preciso ser arrancado e é preciso ser plantado outro pé de café no seu lugar. Plantas perecíveis, mas esta semente imperecível produz uma planta imperecível. É a palavra do Senhor que permanece para sempre. No verso 23 diz que nós somos regenerados, nascemos de novo. Regenerar significa gerar de novo. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, foi criado de novo. E nesse mesmo capítulo 1 da primeira carta de Pedro, no versículo 3 e 4, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. O Senhor Jesus Cristo disse que essa herança é como um tesouro que nós armazenamos no céu e que nunca vai perecer. Nem o ladrão pode roubar, nem a ferrugem pode consumir. Nada pode acontecer com essa planta que é imperecível, nascida da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nascida em nosso coração, transformado pela graça de Deus. Essa semente imperecível também tem como resultado um fruto imperecível. No verso 22, Pedro diz assim: já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Este é o fruto imperecível. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, Paulo diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Vão perecer, vão ser condenados. Mas, agora sim, o fruto imperecível, o fruto do Espírito, que é o fruto imperecível, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, quer dizer, não tem condenação para isso. Não haverá juízo para aqueles que têm o fruto do Espírito em sua vida. Fruto de uma semente imperecível. Portanto, meus amigos, vamos fazer como disse o próprio Pedro nessa sua primeira carta. Ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, gerados dessa semente imperecível, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: se alguém crê em mim, se alguém crê naquele que me enviou, já passará da morte para a vida. Portanto, da semente perecível para a semente imperecível, do fruto perecível para um fruto imperecível, da vida perecível para a vida imperecível. Que Deus nos abençoe.